Você já pensou, eu me esforço tanto e ele não faz nada, mas é abençoado? Se essa frase já passou pela sua cabeça, este vídeo é um espelho. Vamos descobrir juntos se o orgulho do irmão mais velho está vivendo dentro de você. É possível cumprir todas as regras, jejuar, dar o dízimo e ainda assim ter um coração que Deus rejeita. Jesus contou uma parábola sobre 2 homens que oravam, mas só um voltou para casa justificado. A falta de perdão tem um veneno. Ela te faz guardar um placar das ofensas dos outros. Se você vive relembrando a Deus e às pessoas os erros de alguém, você está preso a uma dor que precisa ser liberada. Hoje, vamos quebrar essas correntes. Você pode estar se perguntando se, na verdade, o verdadeiro obstáculo são as pessoas à sua volta. Quem sabe você não se pega acreditando que a responsabilidade pela sua infelicidade recai sobre os outros? Entretanto, não quero aparentar estar julgando, mas é possível que você esteja vivendo uma insatisfação interior devido a questões não resolvidas que precisam ser abordadas entre você e Deus. A razão pela qual realizo o que faço está enraizada na poderosa transformação que testemunhei na minha própria vida, graças a Deus, e Ele realizará isso por você. A essência de tudo reside na palavra de Deus. Eu creio plenamente que Deus tem o poder de trazer cura a cada uma das áreas onde você enfrenta dor e sofrimento. Eu desejo de coração que você aproveite ao máximo o programa e que extraia dele lições valiosas que possam verdadeiramente transformar a sua vida. Hoje chegamos ao 3º dia da nossa reflexão, na qual exploro 6 formas de identificar se estamos carregando a falta de perdão em nossos corações. Nos 2 primeiros dias, abordei a temática do perdão, refletindo sobre a emblemática parábola do filho pródigo e seu irmão mais velho. E ontem descobri uma abordagem intrigante para identificar se estamos nutrindo a falta de perdão em nossos corações. Hoje vou compartilhar um pouco sobre outras histórias, mas antes, permitam-me apresentar um resumo sucinto sobre esta narrativa. Se você ainda não a conhece, pode se aprofundar na leitura de Mateus, capítulo 15, versículos 11 a 32. É uma ótima oportunidade para explorar essa passagem. Era uma vez um homem que possuía 2 filhos. Um deles possuía uma idade um pouco mais avançada, enquanto o outro era mais jovem. O filho mais novo voltou-se para seu pai e declarou com determinação: "Eu desejo receber a minha parte da herança." Isso equivalia a declarar: "Pai, eu desejaria que você não estivesse mais aqui. Eu quero o meu dinheiro imediatamente." Dessa forma, o pai repartiu a herança entre os 2 filhos, e o filho mais velho decidiu permanecer em casa. O mais recente, em um golpe astuto, levou seu dinheiro e desapareceu. Ele desperdiçou todos os seus bens, acabando por se mudar para a casa do criador de porcos, onde vivia em meio aos suínos e se alimentava da mesma ração que eles. Entretanto, sua vida passou a ser tão desafiadora. É possível que, em determinados momentos da sua existência, você tenha caminhado ao lado de Deus e, por algum motivo, tenha se distanciado desse vínculo sagrado. Atualmente, parece que sua vida está passando por um momento desafiador. Certamente, mergulhar na leitura dessa narrativa será inspirador para você, pois o jovem tomou a corajosa decisão de retornar e refletir sobre suas ações com um profundo sentimento de arrependimento. É somente comunicar ao pai que, na verdade, não é necessário, que não me sinto digno de ser chamado de seu filho. Aceito, então, ser apenas um servo. No instante seguinte, o pai disparou em direção ao filho, com os braços abertos, em um gesto caloroso e cheio de amor, e o envolveu em um beijo repleto de afeto. Colocou um esplêndido manto
sobre seus ombros, adornou seus pés com um maravilhoso par de sandálias e o agraciou com um anel reluzente. Em celebração, sacrificou um bezerro gordo e preparou uma grande festa em sua honra. Você sabe, pois é, o irmão mais velho não ficou nem um pouco satisfeito com a situação. Nesta narrativa fascinante, a trama se entrelaça de maneira a iluminar não apenas a trajetória do filho pródigo, mas também a do filho mais velho, revelando a profundidade das experiências e emoções de ambos. Frequentemente, discutimos a parábola do filho pródigo, pois ela carrega uma mensagem poderosa e inspiradora para aqueles que anseiam por retornar à presença de Deus. No entanto, é crucial que façamos uma reflexão profunda para garantir que não adotamos a mesma postura que teve aquele irmão mais velho, não é mesmo? Logo que a música começou a tocar, ele exclamou: "O que é isso?" Indivíduos que estão infelizes geralmente não se sentem atraídos por situações ou experiências que transmitem alegria e felicidade. Assim, ele ficou extremamente irritado ao descobrir que seu pai estava organizando uma festa para o filho mais novo, pois estava convencido de que ele não era digno de tal comemoração. Já se deparou com alguém que foi agraciado com uma grande bênção em sua vida e, num imediato impulso, seu pensamento foi: "Não, essa pessoa não merece isso"? Uma das coisas mais impressionantes sobre Deus é que Ele realiza por nós ações que muitas vezes não são merecidas. Ele oferece bênçãos àqueles que, à primeira vista, parecem não merecê-las. É através da imensa bondade de Deus que somos guiados ao verdadeiro arrependimento. Recordo de certos momentos da minha jornada em que indivíduos pelos quais nutria antipatia recebiam exatamente aquilo pelo que eu ansiava. Nessas ocasiões, eu me perguntava: será que eles realmente merecem isso? Não são tão espirituais quanto eu? De fato, isso esclarece o motivo pelo qual eu não estava obtendo os resultados desejados. Eu compartilhava da mesma postura do irmão mais velho. Assim, aqui estão 6 valiosas lições que absorvemos com a sabedoria do irmão mais velho. A primeira coisa que já mencionei e que quero reforçar é que a ausência de perdão sempre acumula descontentamentos. E a Bíblia nos ensina que o verdadeiro amor não se apega às ofensas ou falhas. Ele é do tipo que prefere não falar sobre suas ações positivas e também evita mencionar os erros alheios. O amor não se preocupa em contar quantas vezes precisa oferecer o perdão a alguém. Ele não. Continue contando. Mas o irmão mais velho tinha o hábito de compartilhar as histórias. Entende? Ele falou: "Olha, pai, eu estive ao seu lado e te servi durante todos esses anos. Dediquei todo esse tempo de trabalho para você. Jamais desrespeitei as tuas instruções, algo que me parece questionável, a meu ver. Você nunca teve a gentileza de me oferecer um cabrito para que eu pudesse celebrar ao lado dos meus amigos." Contudo, o pai dele declarou: "Meu filho, você sempre esteve ao meu lado. Tudo que possuo é seu. É fascinante como a felicidade poderia se tornar uma parte essencial de nossas vidas. Nós somos herdeiros com Cristo. E tudo que é de Cristo também nos pertence." Frequentemente, nos encontramos tão imersos em nossa religiosidade e com uma postura negativa que deixamos de lado as preciosas bênçãos que Deus nos concede. Uma segunda forma de identificar a ausência de perdão é observar que essa falta frequentemente se vangloria de suas próprias realizações. O ancião declarou com firmeza: "Jamais desrespeitei suas instruções. Durante todos esses anos, dediquei meu trabalho a você e, surpreendentemente, nunca..." Observe, ele se orgulha de suas conquistas, alegando que eu fui excepcional. E ele, por outro lado,
foi bastante decepcionante. Como é possível que você possa abençoá-lo e não estenda suas bênçãos a mim também? Estou ciente de que isso está gerando desconforto em alguns hoje. Eu entendo. Eu precisei absorver essas valiosas lições e, em várias ocasiões, me vi obrigado a persistir e seguir em frente no aprendizado. Não é mesmo? Devemos nos dedicar a cuidar das nossas próprias questões. E se você sentir que é necessário, elevar nossas preces em favor das pessoas ao nosso redor. Entretanto, não seria nossa função orientar as pessoas sobre o que é certo fazer? Eu me dedico a me exercitar, enquanto você acaba não se envolvendo nessa prática. Eu dedico um tempo diário para ler a Bíblia, enquanto você ainda não fez isso. Eu dedico muito esforço ao meu trabalho, enquanto você parece ter uma abordagem mais relaxada e descontraída. Incontáveis maneiras de avaliar e criticar aqueles ao nosso redor. Entretanto, ao realizarmos essa prática, frequentemente nos encontramos imersos em pensamentos que nos levam a nos exaltar em relação às nossas próprias criações e conquistas. Vamos lá, alguém realmente precisa disso. Estamos nos orgulhando das nossas conquistas e realizações. Estamos subestimando a outra pessoa simplesmente porque ela não segue o mesmo caminho que nós. Os hipócritas têm uma habilidade incrível de ignorar suas próprias falhas, enquanto se tornam especialistas em apontar os erros alheios. Não é mesmo? Em Mateus 18, versículos 9 a 14, encontramos uma narrativa envolvente que nos alerta sobre o orgulho da justiça própria. É retratado o comportamento de certos indivíduos que, seguros de sua moralidade, olham com desdém para aqueles que consideram inferiores. Essa passagem nos convida a refletir sobre a verdadeira essência da humildade e da compaixão. Jesus compartilhou com eles esta profunda parábola. 2 homens dirigiram-se ao templo com a intenção de orar. Um deles era um fariseu, conhecido por sua rigidez nas tradições religiosas, e o outro, um cobrador de impostos, frequentemente visto com desdém pela sociedade por sua profissão. O fariseu se retirou para estar a sós e elevou suas preces ao Senhor, dizendo: Ó Deus, sou grato por não ser como essas outras pessoas ao meu redor. Consegue visualizar isso? Ladrões, malfeitores, adúlteros ou tal como este cobrador de impostos que se encontra aqui. Bem, você sabe, é um tanto incerto se realmente oraríamos com as palavras: Pai, sou grato por não ser como as demais pessoas. Mas é difícil negar que, em algumas ocasiões, essa ideia pode surgir em nossos pensamentos. De modo algum, eu tomaria essa atitude. Certamente, eu nunca me envolveria em tal situação. Você pode não ter ideia do que faria a não ser que se encontrasse na mesma circunstância. E mesmo que optássemos por não seguir esse caminho, seria possível tomar uma decisão ainda mais drástica. Eu pratico o jejum algumas vezes por semana e sempre me comprometo a dar o dízimo de tudo que recebo. No entanto, os agentes fiscais eram profundamente desprezados, causando aversão em muitos corações. Os fariseus deveriam representar o auge da religiosidade, sendo considerados os mais devotos entre todos os que professam a fé. Aqui você observa um homem profundamente devoto, imerso em sua fé, enquanto do outro lado se encontra um homem que vive em desvio, entregando-se a seus pecados, e o homem devoto exclama em seu coração: Ó Senhor, sou grato por não ser semelhante a ele. No entanto, o cobrador de impostos mantinha-se afastado, sem sequer levantar os olhos para o firmamento. Ele golpeava o peito com fervor e clamava: Que Deus tenha compaixão de mim, um humilde pecador. Na verdade, digo a vocês que este homem, em comparação ao outro, retornou para sua casa justificado perante Deus,
Aqueles que se colocam em alta estima e se engrandecem acabarão enfrentando a humilhação, enquanto aqueles que adotam uma postura de humildade e simplicidade serão elevados e reconhecidos. A visão do julgamento frequentemente se coloca em uma perspectiva simplista, afirmando que você é o vilão da história, enquanto eu sou o herói do enredo. Incrível! Esta mensagem nos convida a uma profunda reflexão, proporcionando uma quantidade significativa de pensamentos a serem ponderados. A ausência do perdão constantemente faz ouvir suas queixas. Lucas 15:29. Você nunca me ofereceu, nem mesmo um simples cabrito, para que eu pudesse celebrar com os meus amigos. Meu irmão mais velho possuía uma verdadeira síndrome de mártir. Eu me dediquei completamente a essa tarefa, enquanto ele, por sua vez, apenas deixava seu dinheiro escapar entre os dedos. Oh, meu Deus! Quantas vezes, no começo da minha jornada, quando minha sabedoria era bem mais limitada, eu me vi diante de incertezas. Não que eu tenha alcançado todo o conhecimento que desejo, pois ainda há muita aprendizagem pela frente. E essa busca nunca termina. Quantas vezes eu já falei para o Dave: olha, eu sou quem carrega todo o peso do trabalho, enquanto você se diverte jogando golfe aos sábados e assistindo futebol aos domingos. Eu me desdobro, me esforço e coloco a mão na massa incessantemente. Eu organizo a casa com dedicação, enquanto as crianças fazem a festa e espalham a bagunça por todos os lados. E, mesmo assim, eu me sentia orgulhosa das minhas boas ações. E olha, eu costumava acreditar que todos ao meu redor eram a causa dos problemas, quando, na verdade, eu era a verdadeira fonte das minhas dificuldades. Você pode, quem sabe, ter a impressão de que os outros são a fonte dos seus desafios. Você pode até se perguntar se a responsabilidade pela sua infelicidade recai sobre as pessoas ao seu redor, não é mesmo? É possível que, mesmo sem querer apontar dedos, você esteja passando por um momento de infelicidade devido a questões que reverberam em seu coração e que clamam por um diálogo sincero com Deus. A ausência do perdão frequentemente clama por um tratamento que considera justo, como se exclamasse que suas dores não estão sendo devidamente reconhecidas. A Bíblia, de forma encantadora, traz à tona a figura de Jesus. E isso me fascina profundamente. Em 1 Pedro 2:23, encontramos um ensinamento que ressoa profundamente em nossos corações. Quando foi alvo de injúrias e ofensas, ele não revidou com palavras ferinas, nem se deixou levar pela ira para atacar com insultos. Quando passou por momentos de abuso e ferimentos, ele não optou por ameaçar ou promover uma vingança. Em vez disso, entregou-se plenamente, junto a todas as suas dores, àquele que exerce o julgamento com retidão e justiça. A resposta do pai foi carregada de amor. Eu amo isso, meu filho. Todas as minhas conquistas e pertences pertencem a você. Você sempre esteve ao meu lado durante toda essa jornada, e tudo o que possuo é seu. O irmão mais velho tinha a chance de desfrutar de uma vida plena e gratificante, repleta de oportunidades e alegrias. No entanto, ele se via aprisionado em suas próprias convicções, dedicado a seguir regras e a criticar os outros incessantemente. O legalismo e a alegria são como água e óleo, pois não conseguem se unir. Ele se encontrava totalmente absorvido em suas criações, dedicando-se intensamente a impressionar com cada detalhe, corrigindo todos os TS e pontuando cada I com esmero. Os fariseus, uma seita religiosa judaica do tempo de Jesus,
eram frequentemente alvo de suas críticas. Jesus os advertia sobre a hipocrisia e a falta de verdadeira espiritualidade. Ele os desafiava a olhar além das aparências e a buscar um relacionamento autêntico com Deus, enfatizando a importância do amor, da justiça e da misericórdia, ao invés de se apegar cegamente às tradições e normas. Em suas mensagens, Jesus chamava os fariseus a refletirem sobre suas ações, convidando-os a viver de uma maneira que refletisse a essência da fé, ao invés de simplesmente. É importante lembrar que os fariseus se destacavam como os mais devotados praticantes da religião em sua época. Ai de vós, doutores da lei, ai de vocês, fariseus dissimulados. Vocês se preocupam em mencionar suas especiarias, como a hortelã, o endro e o cominho, mas acabam desconsiderando questões de extrema relevância, como a lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Incrível! Somos capazes de seguir todos os regulamentos. Embora não exista realmente algo, nós acabamos criando muitas coisas. É possível cumprir todas as normas estabelecidas e ainda assim cultivar uma atitude negativa e um coração repleto de amargura. Deus deseja que cultivemos a misericórdia em nossos corações, que pratiquemos o perdão, que espalhemos amor, bondade e generosidade em nossas ações. O que a falta de perdão provoca a seguir? 4. A ausência do perdão cria uma barreira que afasta e fragmenta as relações. O irmão mais velho fez referência ao irmão, chamando-o de esse teu filho. Você já teve essa experiência? Caso você tenha filhos e esteja irritada com um deles, ao receber seu marido em casa, você pode comentar sobre o que aconteceu, dizendo: olha, o nosso filho fez isso e aquilo, não é nosso filho, mas agora ele passou a ser o seu filho. Foi exatamente isso que o irmão mais velho realizou. Ele foi desmembrando e segmentando. De modo algum, irei me referir a ele como meu irmão. Pela maneira como ele se comportou, parece que ele não é meu irmão, mas sim o seu filho. Esse indivíduo é o seu filho, que desperdiçou sua herança em companhia de prostitutas. Ele retornou e você sacrifica um bezerro bem gordo em sua homenagem. Agora, pare e reflita. Aquele jovem realmente havia cometido atos horrendos. Ele dilapidou toda a sua herança e, sem dúvida, deve ter se embriagado bastante durante esse período. Não tenho certeza se existiam drogas naquela época, mas se tivessem, é bem provável que ele as tivesse consumido. Ele utilizou seu dinheiro em divertimentos instantâneos com prostitutas, mas quando finalmente decidiu refletir sobre suas escolhas, sentiu um verdadeiro arrependimento em seu coração. Foi nesse momento que proclamou: eu retornarei à casa do meu pai. Ele avistou o filho se aproximando à distância e, tomado pela emoção, rapidamente saiu em sua direção. Vou repetir. Se você se distanciou de Deus ou, quem sabe, nunca teve um verdadeiro relacionamento com Ele, saiba que não há ninguém observando você. Em todo o universo que Deus criou, não há ninguém cuja transgressão seja tão grave ou tão imensa que o perdão divino não possa alcançar. E não há necessidade de você se esforçar para convencê-lo, pois eu realmente adoro isso. Assim que o pai avistou o filho se aproximando, não hesitou e imediatamente saiu em disparada ao seu encontro, mal esperando para ouvir o que o jovem tinha a dizer. O jovem estava retornando, talvez em busca de mais dinheiro, quando seu pai rapidamente o alcançou e exclamou: meu filho, que antes estava morto, agora reviveu. Aquele que estava perdido foi finalmente encontrado. Gostaria de compartilhar uma mensagem especial.
Se você se afastou de Deus, saiba que há sempre um caminho de volta para casa. Você pode se direcionar a Ele e proclamar: Pai, perdoe-me, pois pequei. Desejo sinceramente servir-te e lamento profundamente pelos meus erros. E você verá que Ele abrirá os braços para você também, acolhendo-o com carinho e receptividade. A ausência do perdão pode criar distâncias emocionais, afastando e fragmentando relacionamentos. Quando guardamos ressentimentos em relação a alguém, acabamos por nos distanciar não apenas da pessoa, mas também de nós mesmos. Como é complicado evitar criticar essas pessoas para os outros. Você já se sentiu irritado com alguém e, em meio a essa raiva, ouviu alguém comentar que essa pessoa era fantástica? É impossível conter, preciso compartilhar, você não faz ideia do que aconteceu comigo. Entretanto, Deus não deseja que nos voltemos a todo mundo para discutir essas questões. O que Ele realmente anseia é que nos voltemos a Ele, que dialoguemos com Ele sobre nossos sentimentos e preocupações. A ausência de perdão nos leva a retroceder. Ele optou por não participar da celebração, retirando-se para um lugar onde pudesse se lamentar. Recusou-se a ir à festa e nem mesmo quis pôr os pés dentro de casa. Vale lembrar que, embora estivesse presente na família, ele se sentia distante do lar, um fiel, mas que ainda não estabeleceu uma conexão íntima com Deus, como eu costumava me irritar com o Dave. Nesses momentos, eu me encolhia e me recolhia no meu canto da cama, tão na beirada que mal conseguia evitar de ficar na costura do colchão. Eu me negava a solicitar uma coberta, me deitava ali e sentia o frio gélido me envolver, mas não fazia menção alguma de pedir algo a ele. Eu realmente não desejava compartilhar o mesmo quarto com ele. É isso que acontece quando o perdão está ausente. É essencial que cultivemos um profundo respeito e admiração por Deus, algo que muitas vezes não é abordado em nosso discurso. Existem diversas passagens na Bíblia que, embora possam ser desafiadoras, são fundamentais e que talvez precisemos compartilhar, mesmo que muitas pessoas evitem ouvir. Qual é a razão para eu sentir temor em relação a Deus? Eu não afirmei que você deve temer a Deus no sentido de medo, pois Ele não deseja causar dor a você. Contudo, será que não existe um respeito profundo e reverente que devemos ter em relação a Ele? Se eu desejo seguir o caminho que estou trilhando e trazer a luz divina para a minha vida, definitivamente não posso permitir que a amargura encontre abrigo em meu coração. Posso realmente permitir que mágoas brotem em meu coração? Não posso me envolver em discussões? Não seria melhor investir meu tempo em algo mais produtivo do que criticar os outros? É fundamental que eu encontre a capacidade de perdoar, pois isso é essencial para que eu possa cultivar meu relacionamento com Deus de maneira saudável e verdadeira. Não é mesmo? Se eu realmente almejo contribuir de forma significativa para a vida das pessoas, não posso me contentar em apenas ocupar meu tempo aqui, recebendo mensagens que não têm o poder de provocar nenhuma transformação. Desejo que um imenso número de pessoas entre em contato com o escritório hoje e declare: eu anseio por um relacionamento com Deus. Desejo profundamente que aqueles que carregam amargura em seus corações encontrem o caminho do arrependimento. Peço a Deus que ilumine suas vidas e as ajude a superar essa dor. Desejo profundamente que as famílias possam se recompor, que os laços entre os irmãos sejam revitalizados e fortalecidos. Tenho plena consciência de que, para que isso se concretize, necessito da divina unção de Deus. E para receber essa bênção celestial, é imprescindível que eu preserve meu coração limpo
e puro. Não consigo realizar isso sem o auxílio de Deus, e Ele não irá fazer isso por mim se eu não estiver disposta a cumprir com a minha parte, certo? Agora, o que se segue é que a ausência de perdão revela, desnuda e perpetua a dor da ofensa. Libere, entregue, deixe fluir. Essa é a mensagem divina que Deus nos transmite. Ele consumiu toda a sua riqueza, rodeado por mulheres de má índole. E agora você celebra a festa sacrificando um bezerro gordo? Observe, ele precisava relembrar ao pai os erros cometidos pelo irmão. Imagine que você tem um irmão com quem está passando por um desentendimento. Em meio a isso, seus pais fazem algo especial ou solidário por ele. Nesse momento, uma vontade fervorosa surge dentro de você de lembrá-los sobre as atitudes do seu irmão, como se quisesse que eles não esquecessem o que aconteceu entre vocês. De fato, Deus conhece cada uma de nossas ações e ainda assim Ele opta por não revelar essas informações. Toda manhã, ao abrir os olhos, não escuto Deus me dizendo. Quando busco iniciar uma conversa com Ele, bem, estou prestes a dialogar com você, Joyce, mas quero que você traga à memória as atitudes que tomou ontem, aquelas que, na verdade, não deveriam ter acontecido. Que tal deixarmos de lado essa prática de lembrar as pessoas do que fizeram no passado? Por que não deixar o peso do passado para trás e direcionar nosso olhar para as maravilhas que Deus está prestes a nos oferecer? Reiterando, se há algo que lhe desagrada em relação a outra pessoa, é hora de liberar-se das amarras do passado. Não é possível retornar ao passado e apagar ações, e eles não têm a capacidade de retroceder e corrigir seus erros. Portanto, escolha o perdão e abra-se para um recomeço repleto de novas possibilidades. Sinto que essa iniciativa está fazendo a diferença na vida de algumas pessoas. Como mencionei em diversas ocasiões, há uma escassez de perdão que habita em nossos corações. E esse sentimento se encontra enraizado de tal forma que muitas vezes nem nos damos conta de sua presença. Lucas, las 3:30 de la tarde. Mas quando esse seu filho voltou, aquele que consumiu sua herança com mulheres de reputação questionável, você teve a audácia de celebrar sua chegada matando o bezerro gordo? Note que o irmão mais velho tem a tendência de enxergar os erros de todos ao seu redor, exceto os seus próprios. Ele parece incapaz de perceber suas próprias falhas, concentrando-se apenas nas falhas do irmão. A ausência de perdão tende a ressaltar os erros e falhas cometidos por outras pessoas, revelando mágoas e ressentimentos. Por outro lado, o amor se apresenta como um poderoso remédio, capaz de encobrir uma infinidade de transgressões e imperfeições. Eu adoro isso. O amor realmente não reaviva as lembranças do que já ficou para trás. O amor deseja deixar para trás as mágoas e encontrar a força para superar todas as adversidades. Vamos caminhar juntos, em um espírito repleto de amor. O amor é a força mais intensa e transformadora que existe no planeta. 1 Pedro 4,8 nos ensina que, em primeiro lugar, devemos cultivar um amor profundo uns pelos outros, pois esse amor tem o poder de apagar uma infinidade de falhas e pecados. E para concluir, a sexta forma de identificar a ausência de perdão é a ausência do perdão frequentemente alimenta sentimentos de raiva e ciúmes. Quando uma pessoa que desperta sua raiva recebe uma bênção, ou quando alguém com quem você está em conflito é agraciado, isso pode provocar sentimentos complexos dentro de você. Amigo, isso é uma total verdade. Certamente você organizou uma celebração especial em homenagem a ele. Você sacrificou para ele o bezerro robusto. E eu não me agradou nem um pouco isso.
pois acredito que ele não merece tal coisa. Pois é, a princípio, aquele filho, que se considerava tão reto e digno, estava, na verdade, emitindo julgamentos sobre seu próprio pai. Ele sentia um profundo ressentimento ao perceber que o pai estava presenteando o jovem com algo que acreditava que ele não tinha o devido valor para receber. E você questiona: e eu, o que há a dizer sobre mim? Certamente, um ótimo exemplo desse tipo de comportamento pode ser observado na história de José e seus irmãos. O pai nutria um profundo amor por José. Ele ocupava uma posição especial na família, sendo considerado como o verdadeiro pacotinho de alegria do lar. Existia um filho mais novo, mas o pai reservava um carinho especial por José. Os demais irmãos sentiram um profundo ressentimento em relação ao amor que ele lhe dedicava. É interessante notar que, em praticamente todas as famílias, independentemente do bebê em questão, é comum que os outros membros demonstrem, em algumas ocasiões, uma postura negativa em relação a ele. Isso acontece principalmente quando a família dá as boas-vindas ao primeiro filho, pois muitas vezes os pais enfrentam dificuldades financeiras nesse novo capítulo de suas vidas. Luta arduamente para se manter à tona. E quando você alcança o quinto ou o sexto, sua situação financeira se torna mais estável, permitindo que você ofereça ainda mais apoio e oportunidades para eles. Assim, os mais idosos acabam nutrindo ressentimentos. Eu me recordo claramente do meu filho mais velho comentando: eu precisei me esforçar para conquistar cada uma das minhas roupas, enquanto você, por outro lado, simplesmente adquire tudo para ele. Certamente não devemos nos deixar levar por esse tipo de comportamento. Alegrar-se pelas conquistas e bênçãos dos outros é um gesto admirável. Celebre as vitórias e os presentes que eles recebem, e não carregando ressentimentos ou raivas. Permita-me reiterar: o que Deus realiza na vida de outra pessoa não nos diz respeito. Preciso repetir isso mais uma vez. O que Deus realiza na vida de outra pessoa não nos diz respeito. Não nos compete fazer julgamentos sobre o que ela merece ou deixa de merecer. Assim, eles capturaram José e o lançaram em um profundo poço e o abandonaram naquele lugar. Vários comerciantes de escravos transitavam por ali e assim tomaram a decisão de vendê-lo, criando uma falsa narrativa para contar ao pai, afirmando que ele havia sido atacado e morto por uma fera selvagem. Em suma, a trajetória de José foi repleta de desafios e obstáculos significativos que ele teve de enfrentar ao longo do caminho. Ele foi transportado para o Egito, onde acabou sendo vítima de uma armadilha enganosa. Ele passou 13 anos atrás das grades por um crime que, na verdade, nunca cometeu. No entanto, ele acabou se tornando o segundo em comando do faraó em todo o Egito. E, quanto a mim, o que você tem a dizer? Ao seguir o caminho que Deus realmente deseja para você, encontrará o favor divino que elevará sua alma. Ele o apoiará e o levará a novas alturas, trazendo consigo uma abundância de bênçãos e experiências positivas. Isso tudo ocorrerá em sua vida porque você optou por cumprir a vontade do Pai, mesmo diante de desafios que possam ter sido árduos. O perdão vai além de um mero sentimento. É uma escolha consciente que você faz. Comece a oferecer suas preces por aqueles que você considera adversários. Faça a escolha hoje mesmo. Se a raiva por alguém estiver consumindo você, que tal liberar essas emoções? Deixe isso ir. Abandone essa sensação pesada e siga em frente. Deixe para trás